Boa noite. Boa noite. Ataque terrorista no Mali deixa 27 mortos. Grupo dissidente Al-Qaeda reivindica ataque. União Europeia anuncia que vai revisar as regras de livre circulação de pessoas. Brasil fecha 169 mil vagas em outubro, pior resultado para o mês desde 92. Diversos eventos marcaram o Dia da Consciência Negra em São Paulo. Invasão ao hotel de luxo no Mali deixa 27 mortos, segundo a ONU. Extremistas islâmicos mantiveram 170 pessoas sob controle no país africano. Homens fortemente armados invadiram o hotel Radisson Blu, na capital Bamako, por volta das 7 da manhã, horário local. Eles chegaram num carro com placas diplomáticas e entraram atirando. 140 hóspedes e 30 funcionários estavam no prédio. A imprensa local relata que os atiradores mandaram os reféns recitarem um trecho do Alcorão para separar muçulmanos e não muçulmanos. Quem conseguia recitar o trecho podia sair. Cerca de 80 pessoas foram libertadas na operação inicial das forças de segurança. 10 corpos estavam no salão de entrada do hotel. Todos os reféns já foram libertados. O hotel Radisson Blu é muito usado por estrangeiros e estavam hospedados no prédio diplomatas que discutem o processo de paz no Mali. O país é uma ex-colônia francesa que vem lutando contra vários grupos radicais islâmicos com a ajuda das Nações Unidas e de forças francesas. Um grupo extremista da região do deserto do Saara publicou uma mensagem no Twitter assumindo a autoria do atentado em parceria com um grupo dissidente da rede Al-Qaeda. Uma semana depois dos atentados de Paris, a União Europeia anuncia que vai revisar as regras de livre circulação de pessoas. Os ministros europeus concordaram em reforçar de maneira imediata os controles nas fronteiras, inclusive para cidadãos da União Europeia. Os europeus de 26 países não vão ter os passaportes controlados, mas a informação pessoal vai ser verificada em bases de dados. O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, anunciou que a Comissão Europeia vai apresentar até o final do ano uma proposta para reformar o chamado espaço de Schengen de livre circulação. A França também quer o compartilhamento de dados dos passageiros de companhias aéreas e o combate ao tráfico de armas. Uma semana após os ataques em Paris, subiu para 130 o número de mortos. Nos bairros mais turísticos da capital francesa, o clima é de medo. Os comércios, as lojas de luxo e o mercado de Natal registram uma diminuição de clientes e faturamento. Os locais dos atentados estão cheios de flores e todo tipo de homenagem. A Procuradoria de Paris anunciou que um terceiro corpo de uma mulher foi encontrado no apartamento onde morreram o suposto mentor dos ataques e a mulher-bomba, prima dele. Continua a busca pelo belga Salah Abdeslam, um dos supostos autores dos atentados. Segundo a agência de notícias France Press, foi preso na Bélgica um suspeito de envolvimento nos ataques na França. O Ministério Público do país também teria confirmado a informação. No Iêmen, ataque do Estado Islâmico contra o exército deixa dezenas de mortos. O vídeo publicado em redes sociais mostra uma grande explosão e o som de tiros. Não há confirmação da autenticidade das imagens. Fontes de segurança disseram que o ataque foi a um posto de controle do exército na região de Hadramaut, no leste do Iêmen. Pelo menos 19 soldados iemenitas e 35 militantes foram mortos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque e disse em comunicado que cerca de 50 soldados morreram. Diversos eventos marcaram nesta sexta-feira o Dia da Consciência Negra em São Paulo. A data lembra a luta de Zumbi dos Palmares contra a escravidão e serve para uma reflexão sobre a integração dos afrodescendentes na sociedade brasileira. O Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera, se transformou num pedacinho da Bahia e suas tradições. Aqui bem representadas por Dona Cici, filha de santo do candomblé em Salvador. Ela reconhece a conquista de direitos pelos negros, mas acredita que ainda resta um longo caminho a trilhar. Nós devemos continuar lutando, porque muitas coisas ainda têm que ser resolvidas. E botar o negro num patamar no mesmo nível das outras instituições e das outras pessoas de outras raças diferentes. Na plateia, um público atento às manifestações culturais.
que motivam a reflexão sobre a cultura afro-brasileira. E que tal participar de uma oficina de culinária onde os pratos afro-brasileiros são preparados com doses generosas de história? Pois é, o dia também foi assim, de experiência e aprendizado. A receita do dia, o abará, este bolinho de feijão fradinho moído, feito na folha de bananeira. Está perdido muitos pratos, né, afro, as pessoas não conhecem. Então a gente está resgatando justamente com as crianças e os adultos também que queiram aprender. No Sesc Consolação, mais manifestações artísticas. A capoeira preencheu com dança e música o espaço dedicado à comemoração do Dia da Consciência Negra. E aqui foram as crianças que mais se divertiram e aprenderam. Puderam até preparar a tradicional paçoca no pilão, feita com amendoim, farinha de milho, açúcar e sal. Priscila é de uma família de capoeiristas e trouxe os filhos Orfeu e Yasmin para participar da festa. Tudo para manter viva uma tradição. A capoeira ela tem essa hierarquia, né, de respeitar o mais velho, né, de respeitar os mestres, as pessoas, de trazer elas pra gente, né, porque o que é bom pra gente a gente tem que passar pro próximo. E manifestantes fizeram ato na Avenida Paulista para pedir mais respeito e tolerância aos afrodescendentes. Batucada e capoeira como formas de protesto. A Marcha da Consciência Negra reuniu, segundo a Polícia Militar, 900 pessoas que caminharam da Avenida Paulista até o Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Homens, mulheres e crianças participaram do ato, que foi promovido por diferentes grupos que pedem mais tolerância e respeito aos afrodescendentes. As mulheres negras estão firmes na luta por uma sociedade mais justa. Essa marcha já é uma tradição aqui em São Paulo. São 12 anos seguidos que eles vêm para a rua no dia 20 de novembro para pedir que as pessoas reflitam contra o racismo. Mas dessa vez eles têm uma bandeira específica. Eles pedem o fim da violência policial contra jovens negros na periferia de São Paulo. Por dia, 2 jovens são assassinados nas periferias de São Paulo. Então, em um mês você tem 60 jovens, em 2 meses você tem 120, já é o equivalente a um atentado acontecido em Paris. Então, quer dizer, o ano passado nós tivemos o equivalente a 6 atentados só de jovens exterminados nas periferias de São Paulo. A polícia acompanhou o ato. O trânsito foi bloqueado em vários pontos. Motoristas e passageiros que aguardavam o ônibus foram surpreendidos com congestionamento em pleno feriado na cidade. Feriado, não esperava. Não esperava. Eu acho que vou chegar 1h30 atrasado no trabalho. Me prejudicou muito, mas é válido o protesto. Você vai conhecer agora o trabalho da psicóloga Cida Bento. Ela é uma das criadoras do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades. No final de outubro, foi eleita pela revista norte-americana The Economist uma das 50 personalidades do mundo mais comprometidas com a questão da diversidade de gênero e raça. No Dia da Consciência Negra, Cida Bento é cara de São Paulo. A boneca de cabelos volumosos que se equilibra no teto da sala é um reflexo da mulher sentada à mesa. Ela é Maria Aparecida Silva Bento. Cida é doutora em psicologia e tem um currículo para poucos. Já foi professora em universidade dos Estados Unidos, executiva em grandes empresas e conta que viu muita discriminação contra negros e mulheres. Há 25 anos criou uma ONG que coleta dados do que tinha testemunhado. Os dados vão mostrar que a mortalidade das crianças negras é maior do que a mortalidade das crianças brancas, que a mortalidade das mulheres negras é maior. O governo tem que saber que ele precisa dar mais atenção aqui ou ali nas políticas que estão sendo elaboradas. À frente do CERT, Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, escreveu muitos livros e lançou o Prêmio Educar, que está na 7ª edição e divulga iniciativas que promovem orgulho e reconhecimento a estudantes negros. A
revista britânica The Economist acaba de lançar uma lista com 50 nomes de personalidades que mais influenciam no mundo em questões de diversidade. Entre esses nomes tem Bill Gates, Hillary Clinton, Malala, Barack Obama, Angelina Jolie. E nessa lista, 2 nomes brasileiros. Um do deputado Jean Willis, do PSOL, e o outro, sim, dela, da Cida Bento. Como é que foi receber essa notícia, Cida? Eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque é um reconhecimento de algo importante no mundo das empresas, no mundo dos negócios, e de verdade eu venho trabalhando com esse tema nas empresas há muito tempo, desenvolvendo metodologias, publicações, formação. Ainda jovem, ela aprendeu a escolher suas lutas. Sabe que, embora o tempo tenha trazido conquistas, os desafios ainda são grandes. Um dia desse eu estava com outra diretora negra de uma instituição, e nós duas estávamos dizendo que a gente sempre preferia não ir aos bancos, porque aquela porta que trava para alguns, para nós sempre trava. Não tem aquele dia que você entra e não trava. Mas quando isso acontece, Cida volta para casa e encontra lá no teto a boneca, que não a deixa esquecer que na arte do desafio não se pode perder o equilíbrio. Gosto dessa imagem, eu acho que essa é uma imagem feminina mesmo, entendeu? Como é que a gente enfrenta todos os desafios, mas também com graça, também com colorido, também com beleza. Demissões superaram contratações em 169 mil vagas em outubro. Segundo informações do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho, o resultado de outubro foi o pior para este mês desde o início da série histórica, em 1992. Foi também o 7º mês seguido de fechamento de vagas formais. Entre janeiro e outubro, o Brasil fechou mais de 818 mil postos de trabalho. Este foi o pior resultado para os primeiros 10 meses do ano, desde o início da série histórica, que nesse tipo de comparação começou em 2002. PPS, PSOL e Rede vão pedir no Supremo Tribunal Federal o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Os partidos dizem que o PMDBista usa o cargo para atrapalhar as investigações contra ele no Conselho de Ética da Casa. E essa não é a primeira vez que políticos recorrem à justiça para tentar afastar Cunha. O deputado Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, entrou no dia 22 de outubro com uma representação na Procuradoria-Geral da República nesse mesmo sentido. No entanto, até agora não obteve resposta. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje é a sexta-feira da angústia. O Ministério do Trabalho acaba de divulgar que 1.380.000 brasileiros com carteira assinada perderam seu emprego. Isso depois de uma quinta-feira, que foi a quinta-feira da chanchada. Olha, foi a coisa mais horripilante, mais nauseabunda que eu já vi na minha vida de repórter político no Congresso Brasileiro. O Palácio do Planalto, e não foi a oposição, bolou junto com Eduardo Cunha um jeito de Eduardo Cunha se livrar da leitura do relatório do deputado Fausto Pinato, de São Paulo, dando a sua posição pela aceitação pelo Conselho de Ética de que Eduardo Cunha cometeu crime por atentado ao decoro parlamentar. E houve uma movimentação entre o Palácio do Planalto e o Cunha e os seus aliados para evitar que isso acontecesse. Olha, foi um vexame tão grande que houve uma revolta generalizada. E a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é paraplégica, ficou de pé com a sua cadeira de rodas e exigiu o que todo o Brasil decente está exigindo agora: a retirada imediata de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. É interessante que o pessoal do PT que pedia isso, quando ele combatia a Dilma, simplesmente calou em todo lugar, né? Inclusive lá naquele encontro que o Lula deitou a falação, Eduardo Cunha não foi nem cheirado, né? Pois então, o que acontece agora é o seguinte: estamos numa situação, e foi o Eduardo Cunha que levou a essa situação, em que as coisas agora ficam claras. Quem
defende Eduardo Cunha, seja porque deve alguma coisa a ele, seja porque se sente ameaçado por ele, vai continuar fazendo como o deputado Mané Pistoleiro, flagrado pelo Globo, movimentando através de uma lista e de um iPad a possibilidade de se esvaziar o Conselho de Ética na sessão de ontem. Do outro lado ficam as pessoas decentes, pessoas que não devem nada a Eduardo Cunha, nem ao governo Dilma, pessoas que não têm medo da polícia, pessoas que não têm medo da chantagem de Eduardo Cunha. Essas pessoas têm que se reunir em torno de Mara Gabrilli e só lhes resta fazer um completo boicote, a obstrução permanente dos trabalhos da Câmara até a hora em que o Eduardo Cunha resolver renunciar, como lhe pediu o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo. Nós que somos decentes devemos estar a favor dessa situação. Não devemos ficar em cima do muro, como tem ficado o PSDB. Nós devemos exigir dos decentes que obstruam o trabalho da Câmara até ele sair. Bom, eu estarei de volta aqui na terça-feira, direto ao assunto. Inter. Em discurso durante encontro com a juventude do PT, o ex-presidente Lula pede ajuda para o governo Dilma. Segundo Lula, o PT não chegará forte às eleições presidenciais de 2018 se não conseguir um bom resultado nas eleições municipais do ano que vem. Antes da gente pensar em 2018, em 2016, nós temos que ajudar a companheira Dilma a sair da encalacrada que a oposição colocou a gente depois das eleições. O discurso foi entre gritos que pediam fora Cunha, fora Levi e o rompimento com o PMDB. Ao justificar as alianças, disse que entre o desejo ideológico partidário e o mundo real da política há uma distância enorme. O ideal de um partido político é que ele pudesse disputar as eleições, ganhar a presidência, 27 governadores, 81 senadores, 503 deputados de um partido só. Seria maravilhoso. O povo faz aquilo que ele quer. E muitas vezes a gente tem que dar, a gente tem que aceitar o resultado. E aí quando a gente ganha, a gente tem que construir a governabilidade. O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, rebateu as declarações. O tucano disse que Lula envergonha o país ao sinalizar na direção contrária do que deveria fazer um ex-presidente. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os bastidores do PSDB. Aécio Neves, presidente do PSDB, disse hoje num evento partidário em Belo Horizonte que a oposição não pode ter como agenda única o afastamento de Dilma Rousseff do cargo. Essa constatação, um tanto óbvia, chega num momento em que murchou a tese do impeachment. O governo Dilma continua tonto, Lula está cavalgando uma agenda vencida e o PT frequenta o noticiário como uma máquina coletora de propinas. Tudo isso os opositores podem dizer, mas o PSDB precisa dizer algo mais. O partido precisa responder uma pergunta simples. O que diabos oferece o PSDB como alternativa? Aécio diz que o partido vai elaborar um conjunto de propostas sociais para atenuar os efeitos da crise. Parece pouco. Outra coisa que o PSDB precisa definir é como vai se posicionar em relação às propostas de ajuste fiscal de Dilma Rousseff. Até Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin têm criticado as posições das bancadas do PSDB no Congresso. Ambos acham que os tucanos flertam com a irresponsabilidade fiscal no Legislativo, o que não combina com o histórico da legenda. No momento em que até o PMDB faz programa de governo de oposição e Lula se solidifica como o principal crítico do governo Dilma, o PSDB precisa se reposicionar em cena. E o maior partido de oposição vai desperdiçar a sua hora se imaginar que vai ter algum tipo de sucesso apenas falando mal dos seus rivais. Raiva, os eleitores já têm. O que o brasileiro está procurando é solução. Boa noite. Daqui a pouco, documentos revelam que a mineradora Samarco desrespeitou exigências do IBAMA na construção da barragem Mariana, Minas Gerais. E ainda tornados atingem os estados de Santa Catarina e Paraná. Centenas de casas ficaram destelhadas e ao menos 24 pessoas feridas.
Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. O melhor lugar para comprar estofado em couro é direto da fábrica. É claro que aqui na Sofá e Colchões, os nossos preços são pelo menos 50% mais baratos. A nossa entrega ela é rigorosa de 10 dias. Esplendore, assento em coxo fabricado em molas, preço de fábrica, 12 parcelas de R$ 179. América, assento em coxo fabricado em molas, almofadas soltas, 12 parcelas de R$ 299. Sofá, cama e couro, só a Sofá e Colchões tem. Transforme no verdadeiro colchão em molas, 12 parcelas de R$ 329. 100% em couro de exportação é só na Sofá e Colchões. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Já temos o campeão brasileiro, mas a emoção em campo continua. Neste domingo, o Mesa debate os lances e polêmicas do jogaço entre Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão. Tem ainda os detalhes de Palmeiras e Cruzeiro, Coritiba e Santos e o clássico entre Inter e Grêmio. Não perca o bate-bola do Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. 10 vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Center Castilho. Vai reformar? Passe no Castilho. Dois tornados atingiram os estados de Santa Catarina e Paraná, deixando centenas de casas destelhadas e ao menos 24 feridos. No município de Marechal Rondon, no oeste do Paraná, os ventos chegaram a 120 km por hora. A temperatura arrancou árvores e derrubou postes de eletricidade, deixando grande parte da cidade sem luz. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas. Já em Santa Catarina, moradores de pelo menos 17 cidades sofreram com os vendavais. No município de 13 Tilhas, um temporal deixou cerca de 10 casas destelhadas. Especialistas explicam que a presença de ar quente e úmido combinado com o sistema de baixa pressão que vem do Paraguai provocaram as nuvens de tempestade carregadas que causaram os tornados. Documentos obtidos pelo jornal Globo revelam que a mineradora Samarco desrespeitou 2 exigências do IBAMA na construção da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Segundo o documento, a empresa realizou desmate além do permitido pelo órgão federal e não fez reflorestamento de uma área de 263 hectares, o que levou à aplicação de 2 multas à mineradora em 2011. Os valores foram de R$20 mil e R$120 mil. A barragem da Samarco, controlada pela Vale e a BHP, rompeu no último dia 5. O mar de lama destruiu o distrito de Bento Rodrigues. 11 pessoas morreram e 12 permanecem desaparecidas. O Rio Doce, que corta os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, foi contaminado e a fauna da região comprometida. A lama deve atingir a cidade de Linhares, no Espírito Santo, e chegar ao mar até domingo. E a entrega de água para moradores de Colatina, também no Espírito Santo, terminou em confusão. A cidade atingida pela lama está com abastecimento interrompido. A Samarco começou hoje a distribuir garrafas de água mineral para os moradores. Após passar horas na fila, cada morador tinha direito a 2 litros, mas algumas pessoas se revoltaram, subiram num caminhão e saquearam o produto.
Aqui em São Paulo, a chuva com ventos fortes desta manhã deixou a capital em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. E o tempo não deve mudar muito no final de semana. Vamos ver em detalhes a previsão com Fernanda Azevedo. A frente fria se afasta para o Espírito Santo, mas a nebulosidade continua. O tempo segue fechado durante o final de semana em todo o estado. Chove a qualquer hora em quase todas as regiões. No litoral, a temperatura, inclusive, cai um pouco. Em Santos, a máxima que chegou hoje a 30 graus cai para os 24. Os próximos dias também serão mais frescos aqui na capital. Até segunda-feira teremos momentos de sol e chuva, principalmente à tarde. Amanhã máxima de 24 graus. E no domingo e na segunda-feira chega aos 28 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Nós voltaremos na segunda-feira. Um ótimo final de semana e até lá. Neste domingo, 7h30 da noite, Mauro Galera conversa com o craque Diego Costa em Vida de Atleta. Assista agora, Gazeta Shopping.